Quinta-feira é dia oficial de empreendedorismo aqui na CBN Cuiabá e todos ganhamos e aprendemos muito com o professor Flávio Fogel. Então, pode soltar, deixa entrar em campo o empreendedorismo, Washington Guimarães. Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Professor Flávio Fogel, palmeirense, já aqui devidamente posicionado para mais uma tarde de muito conhecimento. Bem-vindo, professor. E antes que eu me esqueça, o senhor prestigiou o 6-1 do meu Flamengo? Prestigiei. Ai, que fofo. Tá. Eu tenho meu cunhado que é flamenguista, aliás, um abraço pro Totti. E aí ele ficou importunando todo mundo. Ficou lá, todo. É, mas tá bom. Cada um tem um dia de felicidade. No caso, com meu cunhado, eu imagino o seguinte, ele tava assistindo pra zoar o cunhado. Mas daí, como a gente entra na festa do mesmo jeito. Entendi. Quase. É. O cunhado sabe escolher time, né, professor? Cunhado é cunhado sempre na vida, né? Ai, bem-vindo, professor. E hoje um assunto que interessa muita gente, seguindo a linha do último programa. Qual a nossa pauta do dia, professor Flávio? Bom, Marcela, boa tarde aos ouvintes mais uma vez. Na semana passada a gente falou de cultura organizacional, né, que é muito importante, porque são os pressupostos básicos, os valores, as normas que sancionam o comportamento dentro da empresa, dá o modo de atuar, né? Uhum. E isso impacta o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, que é clima organizacional. Vamos tentar, então, primeiro refrescar a sua memória, porque eu sei que a sua rotina é agitada, e trazer esse conceito, se ficou alguma dúvida também importante, não, professor? Sim. Então, lá, o clima organizacional, nós estamos falando o quê? Do ambiente interno da empresa, né? Aquilo que é formado pela percepção dos colaboradores, né, sobre a cultura, sobre esses princípios, valores básicos, sobre os processos de gestão dentro da empresa, né, e toda essa norma. Isso é muito fluido, Marcela, porque assim, esse clima organizacional ele pode mudar rapidamente. Uma ação comunicacional errada, um comportamento de gestão ou da liderança equivocado pode fazer ele deteriorar-se ou ele melhorar substancialmente, né? Por exemplo, um líder trabalhando na motivação dos funcionários, com uma ação deliberada para isso, de premiação, isso vai impactar o clima, né? Eu lembro que eu fazia consultoria para uma empresa, quando eu morava em São Paulo ainda, nessa área de cultura e clima, né? E a gente já tinha mensurado isso no ano anterior e estava legal, tal. No momento que a gente foi aplicar no ano seguinte a pesquisa de clima, tinha falecido uma pessoa na empresa que era muito querida por todos. Eu falei, olha, suspende porque vai impactar, vai enviesar a pesquisa, né? Não vai precisar. Fizeram a pesquisa. Ficou totalmente um clima deteriorado, né? Então, uma coisa que acontece, que pode mudar subitamente essa percepção do ambiente interno, né? Quem está ouvindo deve ter a primeira pergunta, é o seguinte, qual a importância disso para uma empresa ou para o empreendedor? Qual que é o grau de importância, o que afeta diretamente? Olha, se a gente está falando que o clima está ligado à percepção do funcionário pelo ambiente interno da empresa, então isso afeta a questão da motivação, da própria produtividade, né? E até da retenção de funcionários. Então você imagina assim, uma empresa com um clima organizacional positivo, né? Que tem um ambiente legal de trabalho, o que vai acontecer? O seu turnover, a rotatividade de funcionários tende a ser menor, né? Então os funcionários vão permanecer mais, né? Então aí você vai diminuir, vai reter mais os funcionários, porque é um lugar muito legal para trabalhar. Em sendo um lugar muito legal, eles vão também produzir mais, a empresa vai ganhar mais, né? Eles vão estar mais motivados, eles vão ver questões no clima, na ambiência daquela empresa que são relevantes, que têm sintonia com as expectativas individuais dele. Aí clima é assim, um clima positivo. Teu lado
o outro lado também, né? Que é um clima negativo. Sim. Um clima negativo vai deixar a pessoa desmotivada, baixa produtividade, baixa eficiência, né? E uma rotatividade, tende a ter uma rotatividade maior de funcionários, porque, cara, não Sim. gosto de trabalhar aqui. Né? E O vai funcionário procurar fica outro até a lugar próxima pra trabalhar. oportunidade. Exatamente. Ele vai ficar lá até arrumar outro lugar. Vamos pensar numa empresa pequena. Quais são os principais fatores que influenciam esse clima organizacional? Eu diria que o principal dele é liderança. O papel do líder, e principalmente quando ele é o fundador, né, o empreendedor fundador dessa empresa, é fundamental, é crucial. Né? Ações do líderes que sejam pesadas, negativas, de falta de reconhecimento, né, vai impactar negativamente. Sim. Ações de reconhecimento, né, que motivem os funcionários, vai impactar positivamente. Então, a questão da liderança é importante, a questão da comunicação interna também é muito relevante. Né? Comunicação é tudo, minha gente. Dentro de uma empresa, uma comunicação truncada pode ter um impacto sinistro. Né? Então, a comunicação tem que ser clara, objetiva, para que todo mundo saiba aonde quer chegar e aonde precisa chegar. Né? Isso é fundamental. Outra questão também que o pequeno empreendedor tem que olhar são as condições de trabalho. Não adianta você falar para os seus clientes que você é uma empresa legal, que você é um cara bacana e você trata mal os seus funcionários, não dá condição de trabalho, né? Ou tem uma postura com eles que não é legal. Né? Eu também, nessa vida de consultoria, eu lembro que eu peguei um empreendedor, que a gente estava trabalhando essa questão da cultura, e ele tinha uma postura que era de encantar os funcionários, mas não cumprir nada do que prometia. Tanto é que o apelido dele, para quem saía fora, era Sereio. Era o canto da sereia. Então ele prometia tudo para todos, só que não cumpria. Né? E isso... as pessoas saíam e aqui ele continuava mantendo na empresa esse discurso. Só que chega uma hora, né? Porque assim, quem procurava para trabalhar, Marcela trabalhou lá, Marcela, como é que foi lá? Como é que é? E aí começou, né, a gerar um resultado muito negativo para a empresa, para captar talentos e também para a marca, né? Que começou a ficar impactada. E era uma empresa que não era pequena, não. Que tiveram que fazer no momento? Falou, olha, vamos profissionalizar? Profissionalizaram a gestão. Né? Porque o impacto estava sendo muito grande. Outra questão também, que a gente falou, só para fechar essa ponto do empreendedor, porque que é importante o clima, né? O que ele faz para os fatores que impactam o clima? O reconhecimento. Um sistema de reconhecimento e recompensa. Né? Você reconhecer um bom trabalho é fundamental, né? E recompensar um bom trabalho também. E, claro, ter um ambiente saudável de trabalho que dê aos funcionários o equilíbrio, um relativo equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. É claro que vai ter momentos em nossa vida que o trabalho vai te demandar muito, e não tem alternativa, você vai ter que se dedicar momentaneamente. Mas quando estiver mais calmo, deixa desacelerar também, né? Senão você deixa... tá todo mundo a 110, aí você entra a 220 e resolve. Fala, não, mas tá bom esse ritmo de 220. Não, as pessoas vão arriar a bateria. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Então eu volto a falar então para a gente fixar bem. Liderança, comunicação interna, as condições de trabalho, né, um sistema de reconhecimento e recompensa e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso um pequeno empreendedor pode olhar, né, como fatores que ele pode fazer um trabalho ali para melhorar o clima. Né? E é claro, a forma que ele lidera a empresa também, isso é fundamental. Uma das minhas atividades que eu exerço fora aqui dos microfones é gestão de crise de empresa. O nome já diz gestão de crise, então ninguém vai me chamar para ir lá se não tiver uma crise, né? E é interessante isso que está falando, que as crises, primeira questão, todas as crises o problema é de comunicação, mas nunca é um problema só, sempre tem outro. E quais os outros que eu encontrei? Um deles, aliás, você falou os dois aí. Um deles é gerar expectativa acima da possibilidade de se cumprir.
Quem está liderando gera uma expectativa enorme, metas que não serão atingidas, né? A outra, você falou isso também... Isso é um tiro no pé tremendo. Depois eu comento. A outra questão é o fato de você gerar pressão em momentos errados. Eu vi casos, por exemplo, que fazia com que os funcionários, não tem cliente, não tem nada, mas procura alguma coisa para fazer. E aí dava atividade, inclusive, fora do que era o contrato da relação do trabalho para gerar movimento. Queria que você comentasse esse tipo de comportamento. Então, você está falando duas coisas importantes, corroborando até com esses itens que eu já falei que impactam, né? Mas você observa o seguinte, isso tudo faz minar algo que é essencial para qualquer organização, para qualquer relação, confiança. Chega a um ponto que o funcionário perde a confiança na empresa. Como é que você vai ter uma situação de motivação, de levar a alta performance, se você não tem esse vínculo de confiança mais? Então, assim, parece que, mas essa questão é acessória. Não é. Sim. É muito importante você ter uma cultura forte, né, organizacional, que tenha valores fortes, íntegros, condizentes com o que você quer fazer. E isso gere, né, ao ser praticada e materializada, gere um clima positivo para a empresa. As crises, elas são sempre pelos mesmos motivos? Assim, varia de uma empresa para outra entre 2, 3 motivos? Ou pode esse quadro é aberto? Eu coloco que nós temos 2 tipos de crise. Uma que é externa, a questão da empresa, que é a financeira. Né? Financeira e os movimentos que tem. Imagina a pandemia, alguém que tinha um negócio que atendia pessoas e as pessoas não podiam ir até lá, né? Mas envolve uma questão ambiente financeira. Externo, né? Ele não tem controle, mas gera crise. Agora, quando você traz para o ambiente interno, sempre é um conjunto de problemas, mas todos os conjuntos de problemas, eles são solucionáveis com comunicação. A comunicação errada faz com que aquele problema que poderia conviver com ele se torna um obstáculo, inclusive pode fechar uma empresa. Comunicação combinada com gestão, com planejamento, né? Porque assim, o clima, inclusive, ele tem, você mensurar e acompanhar o clima da empresa, ele tem um papel muito interessante, Juliana, de fazer o quê? Ele ser uma ferramenta de diagnóstico. Se o clima começa a deteriorar, você está falando, mas por que o clima na empresa está ficando, né, mais pesado? O que está havendo, né? O que eu posso, ele te dá um feedback imediato. E isso te dá a possibilidade, né? E é claro, aí tem que o líder querer também, né? Tem que ter um posicionamento, por isso que a liderança é tão importante, da liderança pegar e falar, não, eu vou usar isso para fazer aprendizado e correção. Sim. Então, o clima, nesse aspecto, ele te ajuda a detectar potenciais problemas. Você, como gestão de crise, deve ter cansado de ver, assim, quando a gente tinha falado, né, de causas de ambiente externo para a crise, e tem as causas de ambiente interno. As causas de ambiente interno, o clima organizacional poderia ter sido, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta para você prever e agir, né, antecipadamente, para não chegar na crise que muitas vezes aí chama o João para fazer a gestão de crise, né? Eu não acho ruim, porque me dá um trabalho para mim, dá para ganhar um dinheiro. Mas e assim, aí já é um depoimento. A maioria das vezes que fui chamado são empresas que não são pequenas, que elas estavam em processo de expansão. Só que elas eram de outro estado e vieram para Cuiabá. E aí tem um fator que é a cultura de quem eu vou trabalhar e para quem eu vou trabalhar, que ela modifica. E a forma de relação, ela modifica. Preservando todos os nomes possíveis, todas as possibilidades de alguém adivinhar aí, né? Teve uma empresa, por exemplo, que as pessoas trabalhavam com premiação. Premiavam o melhor funcionário, o melhor tudo, né? Todo mundo queria produzir o menos possível para não ser premiado. Porque a forma como foi premiada e foi destacada a pessoa fez com que os funcionários sentissem mal perante os outros. Então eles passaram a produzir a cultura coletivista. Isso, lembra quando exatamente. A gente falou semana passada? A cultura organizacional sendo influenciada pela cultura regional. Quando eu fui fazer o diagnóstico, que sentou as pessoas falando, que a gente tem medo de trabalhar direito aqui, a gente ganha prêmio, a gente perde até os amigos, até os parentes não olham pra gente. Mas você olha que coisa interessante, né, que a gente está falando. Nós estamos falando exatamente de um conflito entre a cultura organizacional
e a cultura do cotidiano das pessoas Sim. que acabam indo trabalhar naquela empresa. E isso vai impactar o quê? O clima organizacional. Exato. E ao impactar o clima organizacional, vai impactar o quê? Nesse exemplo que você está falando, Sim. produtividade. Exato. Eu falo, não, eu não vou fazer isso, eu vou. Né? Então, assim, cultura e clima estão muito ligados. Dá para a gente fazer uma definição clara aí dessa... Deixa eu só sanar uma Claro. dúvida ainda nesse assunto, professor, para a gente não virar essa página. O senhor falou a importância da comunicação. Eu fiquei imaginando o empreendedor como a gente faz aqui a previsão do tempo, né? Ele está ali meio que fazendo essa análise, vendo as nuvens mais escuras e tendo que trabalhar esse clima. E a comunicação é muito importante, mas eu vejo poucas vezes as empresas valorizarem a comunicação, incentivarem. Eu vejo até investimentos em outras habilidades, outras técnicas que são importantes também, mas por que, com a sua experiência, professor, as empresas não investem ou não valorizam a comunicação da forma que deveria, até para evitar a crise e conflito? Eu entendo, até pela percepção cotidiana aí de algumas décadas agindo como consultor em administração, é que você vê o empresário muitas vezes colocando a comunicação, não atinando para o papel importante dela. A comunicação, o marketing, né? O marketing para a questão comercial, mas a comunicação para que os processos de gestão, as expectativas fluam dentro da empresa. Porque a comunicação vai além do marketing, né? Nós estamos falando de comunicação... Embora a maioria confunda, né? Acho que comunicação e marketing é a mesma coisa. Né? O marketing vai pensar o planejamento comercial, de vendas, de experiência para atender o que? O seu potencial consumidor e o seu consumidor. Quando a gente está falando em comunicação, vai passar por isso também, mas vai além. Né? Eu tenho todo um processo de comunicação interna, é o que a gente chama de comunicação integrada, né? Né? Que é a comunicação empresarial, é o marketing, a publicidade, né? É as relações públicas, é a gestão de crise, né? Passa por tudo isso. E a gente tem que ver a comunicação como aquilo que vai fazer as mensagens chegarem corretamente aos colaboradores. Sem uma boa comunicação, como é que você pode exigir que a pessoa faça o que você está pedindo corretamente? Né? A gente vai falar um pouquinho disso semana que vem, quando a gente falar de delegação de poder. Semana e tem a interferência também da rádio do corredor, né, professor? A rádio peão, e na comunicação tem uma coisa assim, acho que é a frase que eu mais falo em qualquer situação, ainda mais nesse ano político que eu mais falo. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Se você não trabalhar a perspectiva do qual a mensagem que o outro vai compreender e não a mensagem que você está emitindo, seria um grande problema. E nós temos muito da questão de utilizar sempre a linguagem corporativa e não a linguagem compreensiva na sociedade. Um exemplo clássico nós temos, que eu já escrevi artigos sobre isso, falei sobre isso e não modifica, por exemplo, né, é o agronegócio no Brasil. As publicidades do agronegócio feito no Brasil não é feito para a sociedade compreender. Ela é feita simplesmente para dizer o quanto eles são importantes. E para a gente entender que alguém é importante, a gente tem que trabalhar com a importância da pessoa e não com o que ela diz que é importante. Se um médico der remédio para você e ficar contando vantagem, você não volta mais nele. Nunca. Sabe? Eu tenho um exemplo disso, comunicação equivocada, bastante interessante e simples, assim, para você adequar, né? Sim. Teve uma época que eu trabalhei com microfinanças e a gente assessorou uma grande empresa de seguros alemã a vender microseguros. Porque ele viu até uma oportunidade, a gente ajudou a conectar, que as pessoas, por exemplo, pagavam o que não tinham para poder, como se fosse um plano funeral. Então ela pagava uma grana, no Nordeste isso era muito comum, ela pagava um dinheiro para poder conseguir ter um funeral. Era o medo dessas pessoas mais vulneráveis, assim, vou morrer, onde é que eu vou ser enterrado? Então ele pagava às vezes o que ele não tinha, né? Assim, olha, você vai pagar R$15 por mês, para lá na frente você poder ser enterrado, ter um funeral e tal, beleza. Só que o microcrédito fazia, por exemplo, que ao invés de 15 por mês, ele pagasse 20 no ano, e tinha o mesmo seguro funeral, né? E a gente falou, por que vocês não entram nisso tal, né? Eu fui até ameaçado de morte por isso, por conta dessa máfia da funerária nisso, lá. O que foi feito? A empresa, que era uma alemã grande, falou assim, não, vamos oferecer um microseguro, então, o preço é bom, tal. Ofereceram. Quando entraram com a propaganda,
não deu efeito e a população, era do Ceará na época, Sim. ficou assim, não... Pô, os caras colocaram na comunicação, vendendo microseguro em bairros vulneráveis de Fortaleza, um casal alemão, loiro, bonitinho, né? Toda uma família europeia. Pô, cara, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma pausa por conta do Repórter CBN e daqui a pouco a gente continua e você não saia daí que é bem rápido. Estamos de volta com a bênção de Washington Guimarães. Está animado hoje, né, Washington? Dia 5, tá felizão, tá certo. Não, meu filho, você não tá com cara de quem tá esperando, essa cara é de quem já caiu, né, professor Pix? Já caiu. Faz hora. Ou é o quinto dia útil do mês? Quinto dia útil do mês tem mais dois. Só não caiu o nosso chocolate hoje, né, professor Flávio? Hoje eu foi nem correria, nem consegui. Eu nem comi sobremesa lá em casa. Esperando. Poxa, um sonho de verão. sobremesa. Mas, Tem todo dia. mas a culpa foi do Washington, que não veio de verde. Culpa do Washington, né, professor? Foi, vou... Isso, põe na conta do Washington. Professor Flávio Fogel, falando e muitíssimo bem de empreendedorismo, um oferecimento do Univag. Hoje a gente fala do clima organizacional. Como é que tá o clima na sua empresa? Foi almoçar chateado, preocupado com alguma situação? Tá rolando aquela fofoca? Tá se sentindo meio oprimido com alguma situação? Aproveita, em vez de ficar conversando aí no corredor, WhatsApp, manda a pergunta aqui pro professor Flávio, que ele orienta a gente como se deve, 99803-5580. Posso voltar com pergunta, professor? Pode. Vou colocar a pergunta da Amália. Marcela, boa tarde. Tô gostando aí da conversa, dá vontade de ligar pro meu chefe, mandar ligar o rádio para prestar atenção ao clima da empresa. Mas a minha questão... o que eu quero perguntar é a dúvida nessa tratativa para melhorar o ambiente entre homens e mulheres, porque eu percebo que o ambiente é muito diferente, as crises são diferentes, juntando homens e mulheres. Essa abordagem ela deve ser diferenciada pelo perfil masculino e feminino, e levando em consideração que, na minha opinião, homens muitas vezes fofocam mais que as mulheres que levam a fama. A Amália colocou um assunto aqui na mesa importante. O senhor concorda ou não concorda? É assim, o que ela falou é muito importante no sentido de respeitar a diversidade, né? É a mesma coisa, assim, eu vou dar um exemplo extremo. Então, imagine que eu já passei isso numa sala de aula, acho que você vai lembrar do que eu falei. Eu tive, assim, o desafio da experiência de pegar vários estudantes na mesma sala de aula, e era um curso majoritariamente feminino, eu acho que vários estavam com TPM na mesma época. Então, teve uma que falou uma coisa estranha lá e começou todo mundo a chorar, e eu não sabia o que fazer naquela época, bem menos experiente. Ainda bem que elas choraram, que elas não foram Não, mas agressivas. Brigaram também, foram agressivas uma com a outra. A lágrima é o último estágio. O chorar foi, assim, a fase mais light que eu quis dizer, mas assim, teve vias de fato eu também. Sou dessa, professor, fácil. Então, mas e aí, como é que faz, né? Eu me transformo, fico vendo quem é essa mulher que tá aqui. Então, assim, a gente tem que saber que o dia a dia feminino tem algumas questões que são próprias do dia a dia feminino. São assim mesmo. como o dia a dia masculino, E vai ela ter tá algumas dizendo questões que lá onde deles. ela trabalha, os homens são mais do faleiro que as mulheres. Então, e aí vai entrar uma outra questão. A fofoca, eu acho, a minha opinião, a minha vivência me mostra assim, que não depende de gênero, né? Mas depende, assim, de princípios e da pessoa não ter o que fazer, bota a mente ocupada, né? Segundo a psicanálise... Minha avó falava assim, vai carpir um jardim, né? Segundo a psicanálise, a fofoca não é uma questão de gênero, é uma questão de cultura. Existem povos e origem mais fofoqueiros e outros menos fofoqueiros. Tá? E existem culturas, por exemplo, que a fofoca ela está mais de um lado que do outro. Por exemplo, o homem europeu ele é muito mais fofoqueiro do que a mulher. E o brasileiro? O brasileiro é uma mistura, não dá, nós temos muita diversidade. Até de cidades tem diferença. Qual é o povo mais fofoqueiro que existe, professor? Olha, como eu não tenho uma pesquisa... Povo de quem? A gente precisa ter uma pesquisa sobre isso, né? Eu não tenho uma pesquisa. Vou falar de experiência. Mas aí, assim, o nível, você acha que o percentual de fofoca aqui pelas essas terras é grande, não? É grande. Futico. Um futiquinho. Eu posso falar da minha... Eu não conheço nenhuma pesquisa que pesquisa sobre faz, essa questão também de, assim, de... Agora, a gente tem pesquisa sobre o quanto a fofoca pode impactar a comunicação e o ambiente, o clima da empresa. Agora, uma coisa é correta. Quanto menos eu conheço do meu trabalho, quanto menos eu conheço do mundo, mais eu falo das pessoas. Perfeito. Esse é um fator
que independe de A cultura. fofoca surge do desconhecimento, Exatamente. assim como a fake news. Né? Isso. E se a gente for pegar essa ideia da fake news que surgiu de uma forma mais intensa aí da pandemia para cá, vamos pensar antes da pandemia, Sim. quanto que tem de fofoca que não era fake news, né? E que exatamente. isso é disseminado dentro da empresa. Olha, eu ouvi falar que fulano, ouvi falar. Só que aquilo lá, às vezes, gera, às Sim. vezes não, certamente gera animosidade, gera frustração, né? Vira lá, por exemplo, nós 4 trabalhamos na mesma empresa. Eu falei, João, você soube que a Marcela ganhou um bônus? Marcela nem ganhou um bônus, mas já estou fofocando sim. que ela ganhou um bônus, aí todo mundo já fica de olho para falar, essa Marcela ganhou bônus. É, sim. E às vezes nem ganhou, né? É a fofoca agindo. E aí o que vai acontecer com o clima? De tsunami. Não tem como você zerar dentro de uma empresa, né, a comunicação informal. Esquece, não tem como. Possível, né, Mas você professor? tem como gerenciar, tentar colocar isso num padrão aceitável para não gerar estragos maiores. Porque se isso não for controlado, certamente gera impacto O negativo telefone na sem empresa. fio, ele vai crescendo e quando você vê, vira um monstro, né? E tem uma questão aí grave, né? Que filosoficamente, a verdade, ela você pode materializar. Ela vem com a prova. E a mentira, ela é abstrata. Por ser abstrata, você não tem como comprovar que é verdade, mas também não tem como comprovar que é mentira. Ela continua abstrata. Eu trabalhei num banco que a pessoa que tinha mais poder no banco era a secretária do presidente, tinha mais poder que ele. Por quê? Porque ela na rádio corredor, ela que soltava. Então, às vezes... Controlava a fofoca. Não só controlava. Gostam disseminava. A pessoa... Gostam esse personagem aqui. Sabe? Tinha situação, Marcela, que Não. a pessoa sabia que ia ser demitida antes do RH, porque a secretária do presidente sabia e ela já... O Washington já ganhou Isso é muito louco. 4 vezes o troféu de mais fofoqueiro, né, Washington? Deixa eu contar só aqui. Coitadinho, não é assim não. Mas não tem nada a ver com a nossa pauta, só porque a psicanálise, eu fiquei interessada nesse assunto. Por que as pessoas gostam tanto, então, de fofocar? O que explica isso? As pessoas gostam de dinheiro, gostam de luxo, gostam de tudo, mas a coisa que as pessoas mais gostam é de ser importante. E todo fofoqueiro, ele coloca como sendo o cara mais importante, porque não existe nada mais importante que você reter uma informação que ninguém tem. Entendi. Por isso que o fofoqueiro e o mentiroso... A mentira, então, é um negócio sem tamanho, porque é uma informação que não existe no mundo. Ele vira Deus. Você coloca o frustrado numa situação de evidência. Evidência. Mesmo que momentânea, né? Mas você vai ver por trás um Você dá uma olhada assim, as pessoas querem dinheiro para quê? Para comprar coisas e ficar em evidência. Pra viajar. O fofoqueiro, ele entra em evidência sem dinheiro. Pois é. É um cara legal. É o dono do abalo todo, né? Olha que coisa que cabe doida. no orçamento de todo abalo, mundo hein? isso. Viajar não necessariamente. Olha isso. Mas, João, se você tem uma cultura forte, né, que coloque princípios, essas coisas de tal forma que não sancione esse tipo de comportamento, você consegue controlar isso. Né? Por isso a importância da cultura organizacional. Né? A cultura organizacional ela é a base para um bom clima. Se você tem uma cultura forte, você não vai ter problemas de clima organizacional ligado a isso. Sim. Flávio, vamos falar do pequeno empreendedor. Como que ele pode avaliar o clima organizacional da empresa dele? A pesquisa de clima é o melhor instrumento. Né? Você tem que fazer uma pesquisa de clima de forma periódica. Né? E ali você vai conseguir mensurar com perguntas o nível de satisfação dos funcionários, as percepções deles sobre os líderes, sobre a liderança da empresa. Você consegue até levantar questões da comunicação, se ele sente que a comunicação flui bem, se é clara, né? Se está no linguajar adequado, e também o ambiente de trabalho, se é um ambiente saudável, se ele se sente bem. Então você consegue, com uma boa pesquisa de clima, levantar questões que são importantes, né, para que você possa agir. Se você, depois dessa primeira pesquisa de clima, você quiser se aprofundar, você pode entrar com entrevistas de profundidade individuais ou até mesmo fazer grupo focal, né? O focus group, com grupos de pessoas para tentar dar mais profundidade em algo que você quer investigar. Mas esse é o caminho, a pesquisa de clima. Agora, minha gente, atenção com pesquisa de clima, né? Ela é anônima, não é obrigatória, né?
Não pode ter repressão. Olha, depois. parece que é claro, é lógico isso, né? Mas eu já fui, por exemplo, prestar consultoria num grande banco, e aí quando eu vi a pesquisa que ia ser apresentada de clima, ela era identificada. Eu falei, não, isso vai dar viés, gente, não pode ser identificado. Né? Então, Ai, que chique, eu já ia falar da bafão, barraco, viés. O professor, você é muito... Além de tudo, né? Tem uma que vai postura. enviesar a pesquisa, né? O resultado. Você vai responder, por exemplo, você está frustrada, Risca. você está brava, você vai escrever lá identificando o nome. Ainda mais se eu tiver de TPM, professor. Eu já aconteceu também numa empresa, porque assim, quando está muito problemático e não tem outra coisa, não existe mágica, ninguém, porque a experiente chega numa empresa e vai enxergar o problema, tem que investigar o problema, né? E uma das formas de você acelerar quando tem muitos funcionários, acelerar é fazer uma pesquisa qualitativa mesmo com grupos de, né, equipes, focal, tá? Né? Grupo focal, tá? E aconteceu numa empresa, na nossa querida Cuiabá, né? Que na primeira reunião, inclusive era gravado, para depois a gente decupar e organizar, a gente entrava, quando saía a chefe mandava chamar a funcionário, o que você falou lá? Conta aqui pra mim. Quando passou o primeiro grupo, que foi o segundo grupo, a gente descobriu rápido, a gente não quer falar não, porque depois a gente chega lá, vai receber uma pressão. Adivinha onde estava o problema? Adivinha onde estava o problema? É a mesma coisa. Exercício de liderança. Eu prestei consultoria para uma empresa também que, depois que vieram os questionários da pesquisa de clima, né, o gestor pegou assim, não, mas esse aqui, quem é esse? Eu quero saber quem é esse aqui. Eu quero identificar quem é. Não tem como, não é assim. Não pode. Né? Você não pode usar a pesquisa, a avaliação, é autoavaliação. Ela não pode ser punitiva, ela é formativa, né? Ela é diagnóstica e formativa. Senão você cai em descrédito do processo de autoavaliação, né, da empresa. E assim, o que você tem que mensurar? Fiz a pesquisa tal, mas tem indicadores que você pode mensurar a todo tempo. Indicadores de desempenho, de produtividade, turnover de funcionário, né, a taxa de rotatividade, o nível de absenteísmo, olha, os funcionários estão faltando muito. Isso te dá uma noção de clima também. Professor, e uma dúvida que me surgiu aqui, falando para pequenos empreendedores, importante essas ferramentas, e muitas vezes eles não sabem como otimizar, né? O senhor falou de uma pesquisa, nem como construir isso, como fazer uma abordagem, né, assertiva também. E em caso de empresas familiares que acabam crescendo também, esse olhar deve ser diferenciado, porque traz uma cultura, uma coisa muito de casa. Tem que ter um olhar diferenciado nesse sentido? A cultura, vamos lá, boa pergunta isso. Primeiro, vamos pensar o seguinte, você começou a empreender. O empreendedor passa a ser a parte chave da cultura. Né? Então os princípios básicos ali daquela empresa saíram da cabeça dele, da família dele ali. A empresa começa a crescer. Né? Se esses princípios ainda estão em sintonia com o mercado, tudo bem. Chega uma hora que a empresa vai crescendo, você vai agregando executivos, outras lideranças, eles vão também impactando a cultura organizacional. Né? E aí vai chegar um momento que essa cultura vai precisar sofrer mais modificações, né? E aí esse empreendedor tem que ter a sensibilidade para saber desapegar disso. Os valores básicos, os pressupostos básicos deles nunca vão sumir, mas essas adequações ele tem que permitir para se adequar, né? Mas aí respondendo com isso a sua pergunta, isso afeta o clima? Afeta porque a cultura afeta o clima. Né? Se você tiver uma cultura muito fechada na família e a família não tiver assim, princípios que possam atender melhor o mercado, isso vai aparecer na cultura. Uma empresa mais profissionalizada, maior, mais horizontal, tem a chance de ter uma cultura mais positiva e fluida do que uma empresa familiar, fechada, resistente. Né? Então a questão não é ser familiar ou não, mas é a forma que você se comporta em relação ao mercado, né? E a sua permissão de se atualizar, de se profissionalizar. Me vem aqui um case, né, na cabeça. Imagino que para a pessoa
que começa o negócio, que traz toda essa essência e muitas vezes, né, os hábitos da cultura da família deve ser um exercício difícil, mas necessário, mas me vem à cabeça Leila Maluf, né, que tem ali toda a história que começa com ela, uma evolução, e hoje uma empresa, mas que mantém também então, essa essência. Os pressupostos básicos estão ali, mas eles se cercaram de profissionais, né? Então, assim, é um caso isso que é uma empresa familiar profissionalizada. Que soube se tornar, né, profissional. É importante para você, empreendedor, que está ampliando os horizontes, ter esse acompanhamento, buscar, né, essa consultoria para essa orientação. Isso é importante. Procure, né, profissionais liberais, empresas de consultoria e gestão que são especializadas nisso. Quase todas as grandes empresas formadas no Brasil passaram por isso, né? Se a gente pegar aqui é um processo natural. O Abílio Diniz, o Antônio Hermílio de Moraes, a Luísa Trajano. O que pega é exatamente o ponto da mudança, que alguns perdem a mão. Conseguir fazer sem... E conseguir delegar, também fiquei pensando, né? Essa é a parte difícil. Patriarcas, delegar deve ser mais... A boa parte dos problemas que eu já peguei para solucionar foi justamente isso. Quando o criador tem que disseminar junto às criaturas. A coisa Mas é natural esse processo, né? Porque se você for ver, é com um filho. Ele tem um cuidado que é o cuidado com um filho, né? E delegar aquele filho... Você coloca sua filha para... sair para, olha, vai para a escola tal, claro que não, é sua filha, é a mesma coisa a empresa, né? Você não vai botar na mão de qualquer um, a empresa é o bebê também. Flávio, quais são os sinais de um clima organizacional problemático numa empresa e como abordá-los quando surge? Alta rotatividade de funcionários é um ponto importante para você observar e acender a luz amarela, o baixo engajamento dos funcionários, né? Isso também é um sinal quase vermelho, aumento do absenteísmo, das faltas, conflitos cada vez mais frequentes entre equipes e, claro, queda de produtividade. Isso aí te ajuda, né, a você diagnosticar, não basta só diagnosticar. Engenheiro de obra pronta tem de monte, né? Aí você diagnosticou, você tem que agir. Para agir, tenta buscar o seguinte: fiz o diagnóstico. O que é a causa disso? O que está causando o aumento de faltas, o absenteísmo, a rotatividade, o turnover na empresa? O que está causando isso? Quais são as causas ali subjacentes? Identificou isso, né? Aí tenta trazer o quê? Implementar ações corretivas. Essas ações corretivas passam por melhorar a comunicação, você ajustar a prática de gestão, você oferecer mais suporte aos seus funcionários, promover um sistema de trabalho mais colaborativo, inclusivo, né? Que respeite a diversidade, como a ouvinte falou lá da questão, né? Que ela sente um certo problema no como tratam as mulheres ou os homens, né? Isso tudo tem que mudar. Isso que ela falou é um fato que pode gerar um clima organizacional ruim, né? Não respeitar a diversidade. Então tem que olhar para isso. A própria questão de observar também a legislação que favorece isso, né? A questão dos assédios. Um assédio acaba com qualquer clima, né? Porque ela dissemina dentro do assédio moral, assédio sexual, qualquer um. E a liderança? Como se a empresa não age, passa por impunidade, imagina onde vai o clima. Pior ainda. E a liderança, Flávio, como que ela pode influenciar positivamente num clima organizacional? Eu acho que o papel é o mais fundamental de todos, porque eles que ajudam a formar a cultura forte e a conduzir ações para que o clima seja sadio, positivo, né? E que que gere riqueza para a empresa e para os colaboradores. Primeira coisa é o seguinte: o líder tem que ser uma pessoa empática, né? Ele tem que cultivar, claro, nós temos metas, nós temos que cobrar isso, né? Mas a relação tem que ser de construir confiança. Se você não tem confiança dentro da empresa, né? Como é que você vai conseguir levar o seu time para algum lugar? Então, toda essa questão que a gente fala de clima, de alta performance, de cultura organizacional, o sangue que fica no sistema circulatório de estudo é confiança. Então a gente tem que trabalhar com empatia para você gerar segurança, confiança e segurança, claro.
a questão da integridade dos líderes, né? Eu falei lá do empresário que promete e não cumpre, né? O empresário que não reconhece, isso tem que ser olhado com cuidado, né? Isso gera uma deterioração do clima muito grande. E ter transparência. Transparência é sempre muito importante. Quando a gente fala de processo de comunicação, ele precisa ter transparência, né? E aí você vai conseguir promover um ambiente com confiança, um ambiente mais justo, colaborativo, um ambiente saudável na empresa. Sim. Você tem que buscar, enquanto empresário, criar um ambiente que o funcionário tenha prazer de trabalhar, né? O ponto ideal, o sonho é que você crie aquele ambiente que é tão legal, o funcionário gosta tanto de trabalhar, que ele fala lá, que nem o comandante Rolim, lembra que ele falava, olha, eu amo tanto o que eu faço que, graças a Deus, nunca precisei trabalhar na minha vida. Né? E era o cara que primeiro acordava e o último que saía, estava no tapete vermelho da TAM lá, recebendo passageiro. Né? Tudo bem, ele era o dono, mas ele conseguia imbuir os funcionários, o clima, muitos funcionários, nesse clima. Né? Então isso é importante, né? Você criar um clima que gere o brilho nos olhos dos colaboradores. Falando nisso, quais são as melhores práticas para manter um clima organizacional positivo a longo prazo? Eu acho que assim, primeiro é você cuidar da liderança. Eu sou um microempreendedor, sou eu. Então, você está crescendo, cuida da sua liderança. Faça cursos, promova técnicas de gestão para você ser um bom líder. Não é um chefe, é um líder, é diferente, hein, gente? Quem quer saber a diferença, leia um livrozinho que chama O Voo do Búfalo. Esse livro é bastante interessante. É um clássico, antigo, mas é muito claro nisso. Ele combina a manada de búfalo com o bando de ganso, né? O bando de ganso tem lá o líder que reveza as posições, cada um tem uma posição, sabe o seu papel, é multitarefa. E a manada de búfalos, o que acontece? Por que eles foram dizimados nos Estados Unidos? Porque tinha lá o chefe da manada, né? O índio ia lá, fazia o quê? Identificava o chefe da manada, abatia. Aí o resto parava, não sabia para onde ia. Né? Então, assim, não é ser chefe, é ser líder. Né? Então, assim, desenvolva a liderança. Isso é o que melhor você pode fazer para criar, ajudar a formar melhor a cultura da sua empresa e, consequentemente, desenvolver um bom clima organizacional. O Godler, inclusive, ele fala que você saber se você não é chefe, você é um grande líder, você precisar faltar uma semana se as coisas funcionarem do mesmo jeito como se você estivesse lá, você é um grande líder. Se alguma coisa der errado é porque você foi só um chefe, não chegou a ser líder. João, você me deu uma lembrança agora que eu preciso compartilhar. Num banco que eu trabalhei, a gente fez lá uma equipe em que a gente fazia vários eventos de capacitação dos gerentes e tal. E o que a gente fez? A gente queria exatamente impactar essa questão de liderança e de como tem que ser o papel do líder. Então a gente simulou, teve realmente uma palestra, né? E foi um cara bem legal, um palestrante, e aquele Eugênio Mussac, que fala de multitarefa e tal. Só que a gente simulou, assim, pediu para todos esses gerentes, diretores deixarem os celulares guardados lá, ele não podia levar para a palestra. E que se tivesse alguma demanda, né, a gente colocaria num quadro de avisos quando ele saísse no intervalo do ciclo de palestra que ia estar. E palestra, não tinha nada. A gente, na realidade, o que a gente fez? A gente simulou, como assim, contatos da equipe pedindo, né? Quando a gente falou isso, e no intervalo, a gente gravou isso para mostrar para eles. O afã que era chegar no quadro para ver se alguém tinha demandado por ele na equipe, né? E aí você via, a gente botava simulado lá, olha, fulano, você precisa ver isso na equipe e tal. O cara pegava, parecia que tinha um orgulho, né? Precisaram de mim. O outro chegava lá, não tinha nada para ele no quadro, você via uma frustração, saía cabisbaixo, né? E a gente filmou isso tudo. E a palestra seguinte, também com o Eugênio Mussac, a gente passou esse vídeo. Falou, ó, é isso aqui que é ser líder, gente? Né? Foi bem para cutucar forte mesmo, né? Ou líder é você formar, porque é bem isso. O bom líder é aquele que ele pode sair e as coisas continuam acontecendo, né? Nenhuma pessoa pode ser maior que a empresa, né? Mesmo o fundador.
Né? Chega uma hora que a empresa, no começo, a figura do fundador é muito importante e ela se sobressai. Sim. Mas a empresa cresce e ela precisa ter marca, ter sua reputação e ter a sua vida própria mais fortalecida. Então chega uma hora que ela tem que ser mais forte. Esse é o princípio fundamento do mundo, o princípio de Deus enquanto Criador. Onipresença significa as pessoas sentirem a presença e a organização mesmo que ele não esteja ali. Tem gente que acha que a onipresença está encontrando com Deus. Não, onipresença é porque não estou presente, mas a pessoa que está ali está presente em mim. Então, ó, falamos de liderança. Sim. Outra questão, comunicação. Faça uma comunicação clara, tenha uma comunicação participativa, deixe os seus funcionários participarem nas decisões no que for possível. Ouça, eles têm sugestões, eles têm coisa que eles estão no dia a dia que você não percebe e eles percebem. Né? Você não percebeu e eles percebem. Incentive a participação dos seus colaboradores, né? Ofereça para eles desenvolvimento contínuo, reconheça os seus funcionários, recompense, isso é muito importante, e monitore regularmente seu clima organizacional. Ele é um instrumento para você agir preventivamente muito importante. Vamos falar do vestibular da Univag? Opa, vamos sim, está aberto. Medicina até o dia 15 agora de junho, né? Sim. E semana que vem o vestibular geral está aberto também, né? Com as vagas aí para o meio do ano. Então não espere o final do ano para começar a sua vida profissional. O Univag está lá entre os 9% das melhores instituições do país, as melhores notas de graduação de Mato Grosso, né?